Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Só Ciência, onde a gente vai contar a incrível história da tabela periódica. Aqui é o Miguel e hoje, junto com meus colegas, vamos falar sobre um dos primeiros passos na tentativa de organizar os elementos químicos, a tríade de Dobereiner. Um tema que pode parecer simples, mas que marcou o início de uma revolução científica. Então prepare seus fones e vem com a gente entender como essa ideia abriu o caminho para a tabela periódica moderna. É isso aí, vamos voltar no tempo até o início do século XIX. A gente começa em 1829 na Alemanha. A Europa vivia um boom científico. Depois das ideias de Lavoisier, já existiam mais de 30 elementos químicos conhecidos, mas ninguém sabia muito bem como agrupá-los. Era como se tivesse um monte de peças de um quebra-cabeça espalhada na mesa, e sem a imagem da caixa para saber como montar. E aí entra Johann Dobereiner, professor de química, que começou a observar padrões simples entre os elementos. Bom, ele percebeu que dava para formar grupos de 3 elementos, chamados tríades, que tinham propriedades químicas parecidas. Um dos exemplos mais famosos que ele usou foi o lítio, sódio e potássio. Todos são metais alcalinos, reagem fortemente com água e têm brilho metálico. E olha só que curioso, Dobereiner viu que a massa do sódio, o elemento do meio, era praticamente a média entre o lítio e o potássio. Vamos fazer essa conta rapidinho para mostrar? Olha só que interessante. Dobereiner percebeu que se você pegar 2 elementos parecidos, como o lítio com massa atômica de 7 e o potássio com massa atômica de 39, fizer a média entre os dois, dá praticamente a massa de um terceiro elemento, que é o sódio. Vamos fazer essa conta juntos. 7, que é a massa do lítio, mais o 39, que é a massa do potássio, dá 46. Agora dividido por 2, 46 por 2 é igual a 23. E adivinha só? 23 é exatamente a massa do potássio. Ou seja, o sódio está no meio dessa tríade, e sua massa é a média dos outros dois. Genial, né? Coincidência, não? Dobereiner percebeu isso em vários outros grupos. Por exemplo, os halogênios, cloro, Cl, bromo, Br e o iodo. E eles também formam uma tríade. Têm cheiros fortes, são tóxicos e reagem em metais formando sais. Pois é, e mais uma vez, a massa do bromo está entre a do cloro e a do iodo, ou seja, tinha uma grande lógica por aí. E o mais incrível é que isso foi feito sem saber o que era número atômico, elétron ou camadas eletrônicas. Era tudo na base da observação empírica, da experiência mesmo. Mas claro que nem tudo era perfeito. O modelo das tríades só funcionava com alguns grupos. Muitos elementos ainda não seguiam esse padrão de média. E por isso, o trabalho dele não foi totalmente valorizado na época. Os cientistas achavam interessante, mas não tão útil o suficiente para organizar todos os elementos. Mesmo assim, Dobereiner abriu o caminho para o conceito de periodicidade, ou seja, a ideia de que os elementos se repetem em padrões. E uma curiosidade legal foi que o Dobereiner também estudou reações com gases e foi pioneiro no uso da platina como catalisador. Bom, ele era muito à frente do tempo. Com as tríades, ele estava dizendo, sem perceber, galera, os elementos têm uma ordem escondida. E essa foi a semente da tabela periódica, que mais tarde Mendeleev iria transformar numa revolução. Sem as tríades, talvez ninguém tivesse pensado que dava para prever as propriedades de elementos só com base na posição deles. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu como as ideias de Dobereiner começaram a dar forma à bagunça dos elementos químicos. Mesmo com limitações, ele teve a coragem de buscar padrões na natureza, em um tempo em que quase tudo era feito por tentativa e erro. E assim, nasceu a primeira pista do que a tabela periódica não só era possível, como já estava sendo formada, elemento por elemento. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar esse episódio com a gente. E até o próximo episódio do Só Ciência. Valeu, galera!